A chuva. Isto hoje tem sido um dia de chuva, mas também já está na altura, não é? E a chuva tem as suas grandes desvantagens, como, por exemplo, entre muitas outras, deixar o trânsito de Lisboa absolutamente insuportável, mas também tem as suas vantagens. É muito necessária. E por isso temos de aguentar. E quem gosta de livros tem sempre aquela imagem de estar à lareira ou ao pé de uma, sei lá, de uma janela, a ouvir a chuva. Portanto, a chuva tem o seu quê, tem o seu charme para quem gosta de livros. E hoje lembrei-me de recuperar uma crónica que escrevi há uns anos, não há muito, foi em 2022, sobre o aconchego, sobre a origem da palavra aconchego e sobre também um livro que estava a ler na altura e que me irritou um pouco quando comecei a lê-lo. Não foi nada de especial, o livro até é muito bom, mas houve ali um ponto que me irritou. Eu tinha acabado de contar uma história ao meu filho, aconcheguei os lençóis ao Simão, neste caso foi ao Simão, ele sorriu com os olhos fechados, já a adormecer, e depois, enquanto ele adormecia, sentei-me aos pés da cama dele a ler o tal livro com a luz que vinha do corredor. O livro chama-se... eu estava a ler a versão em inglês, chamava-se The Bookseller's Tale, não estava ainda traduzido, eu sei que agora já foi traduzido. O livro chama-se Crónicas de um Livreiro e é de Martin Latham. É um excelente exemplo de livro sobre livros. Eu estava a gostar muito, mas de repente travei numa frase que, como disse, me irritou. Enfim, cada pessoa terá as suas impaciências. No meu caso, eu suspiro quando alguém afirma que esta ou aquela palavra é intraduzível, sem grandes demonstrações de tal intraduzibilidade. Até porque é muito difícil provar que uma palavra é intraduzível. É intraduzível para que língua? São tantas as línguas. É intraduzível em que sentido? Quer dizer que nunca se consegue transmitir o que a palavra quer dizer, ou temos de usar mais palavras? O que é que se quer dizer neste caso intraduzibilidade? E o que é curioso é que quando uma pessoa diz que uma palavra é intraduzível, quase sempre, logo a seguir, descreve a palavra na outra língua para a qual a palavra não se consegue supostamente traduzir, e essa descrição não deixa de ser uma forma de traduzir. É uma técnica de tradução. Estamos a expandir. Como não temos uma palavra só, temos de usar mais palavras. É uma espécie de tradução palavrosa, mas é uma técnica de tradução. Bem, o que o autor afirmou era que a palavra cozy, C-O-S-Y, do inglês, era intraduzível. Olha, como ele estava a escrever em inglês sobre uma palavra inglesa, eu fiquei mesmo sem perceber o que é que ele queria dizer com intraduzível. Se intraduzível para que língua? Na mesma frase ele disse, e com razão, que a palavra terá vindo de línguas nórdicas. Olha, se veio de outras línguas, pelo menos, e se não mudou muito o significado, pelo menos será traduzível para essas línguas. E estava isso ao livro, naquelas conversas que nós temos com os livros quando estamos a ler. E às vezes os livros respondem mais à frente. Nós perguntamos qualquer coisa, ficamos de pé atrás, franzimos as sobrancelhas, mas o livro depois responde. Bem, eu pus o livro de castigo durante uns minutos e fiquei a olhar para o meu filho a dormir e bem aconchegado aos lençóis. E pensei, bem, cozy, de certa maneira, em português, pode ser traduzido por aconchegante. É preciso mais letras. Temos de escolher entre várias opções. Será acolhedor, confortável, aconchegante? Nenhuma delas é exatamente a mesma coisa, mas a verdade é que uma tradução nunca é a mesma coisa. As palavras escapam-se pelas margens, podem ser traduzidas de várias maneiras, mudam, e não nos podemos esquecer que traduzir é mudar, mas isso não quer dizer que as palavras sejam intraduzíveis. Isto não é intraduzibilidade. Na verdade, é a própria natureza da tradução. A tradução implica mudar. Mudar, escolher, usar outras palavras. E isto é assim mesmo. É a tradução. Não é a não tradução. É ao contrário. É a tradução. Bem, como vimos, a palavra inglesa levou uma palavra portuguesa a aconchegar. E se os ingleses conseguem encontrar em cozy uma origem viking, eu decidi perguntar, então de onde é que vem a nossa palavra? E é curiosa a origem. A nossa palavra diz que aconchegar vem, embora haja outras teorias, há autores que defendem que não é esta a origem, mas os dicionários em geral dizem que a palavra terá vindo de complicare, do latim. Um verbo que também nos deu a palavra complicar.
Então pergunto, como é que é isto possível? Qual é a ligação entre aconchegar e complicar? E eu já vou explicar, mas antes gostava só de falar um pouco do caminho que os sons da palavra fizeram, se alguém quiser ouvir até ao fim, porque é interessante. Reparem que em latim tínhamos complicar, temos aquele PL, que escrevemos com PL, aquele som. Olha, em português, o PL foi triturado de forma muito particular. A língua dos falantes, puxada por aquele L, foi-se encostando ao palato e acabou por transformar o som em X, que às vezes pode ser também X em certas zonas do norte e na Galiza. Portanto, temos o X de chegar, aconchegar, vem daquele plicar. Nós também temos isso, por exemplo, na chuva, que nós sabemos que há outras línguas latinas que mantiveram o PL. Portanto, chuva também sofreu o mesmo processo. Também em chegar, que vem de plicar. No caso do complicar, transformou-se em aconchegar, o som que transformou-se em G. Esta é uma transformação muito normal do que, do latino, um G em português, e foi assim que a palavra complicar se transformou em conchegar e depois aconchegar. Aliás, ainda aparece em vários textos e nos dicionários a palavra só conchegar. O aconchegar é a famosa prótese. É uma tendência na nossa língua de pôr aquele A no início de muitas palavras, como assobiar, a levantar, a lembrar, a mandar. Algumas são palavras populares, outras são palavras muito, muito formais, mas esta tendência de pôr este A no início é algo da nossa língua. E o aconchegar lá tem essa prótese. Hoje já não usamos o verbo sem o A, temos aconchegar, já não temos só conchegar. Agora, mas como é que esta palavra aconchegar ganhou o significado que tem, tendo em conta que tem a mesma origem de complicar? E aqui a verdade é que complicar em latim tinha vários significados, conforme o contexto, como muitas palavras têm. Acontece em todas as línguas, e um desses significados era algo como dobrar para juntar ou enrolar. Complicar era dobrar com, e era isso que a palavra também queria dizer. Um tecido liso complica-se em várias pregas, dobra-se em várias pregas. E daqui, no cérebro do falante, sem pedir de autorização, a palavra deu um salto para um assunto que se complica, que se dobra. E foi este o significado inicialmente metafórico, com muitos significados, que deu origem à nossa palavra complicar, que foi importada diretamente do latim, ou seja, não passou pelo processo do aconchegar, foi uma palavra que veio de forma mais erudita, como nós dizemos na escola, e por isso não foi mastigada, e acabámos por ficar com duas palavras diferentes, com a mesma origem, mas com uma história muito diferente e com um significado diferente. Olha, o aconchegar, se vimos bem, vem deste dobrar para juntar, não é? Dobrar, neste caso, os lençóis, vamos aconchegar, vamos dobrar o lençol, e por isso ficamos com esta palavra que tem origem no significado mais literal da palavra latina, enquanto que o complicar tem origem numa metáfora baseada nesta dobragem dos lençóis. Isto parece um bocadinho complicado, mas é assim. Portanto, temos a mesma palavra no latim, que deu origem a aconchegar usando um dos significados, e deu origem a complicar usando um significado um pouco mais metafórico, que também já vinha do latim. E as línguas são mesmo assim. As palavras que nós usamos nós podemos dizer mesmo isto, um aconchego, porque são as nossas, mas têm palavras muito complicadas. São os sons que mudam, são os significados que se vão esticando para acompanhar aquilo que nós queremos dizer, e os falantes andam sempre aqui a brincar um pouco com este material que são as palavras. Bem, eu estava ainda sentado na cama do meu filho e decidi tirar o livro de castigo. Olhei para a frase que me irritou e percebi que, na verdade, é um pouco como acontece estas palavras que eu estava a descrever. Intraduzível aqui não quer propriamente dizer que a palavra é intraduzível. Quer dizer que tem ali um significado tão útil e tão preciso que parece impossível que alguém invente a mesma palavra duas vezes. Eu penso que é esse o significado da palavra intraduzível quando muitas pessoas usam esta palavra. No fundo, as palavras que muitas pessoas consideram intraduzíveis são palavras certeiras. Palavras que têm um significado muito preciso. E é isso que eu sinto quando
penso no verbo aconchegar. É muito bom termos uma palavra para descrever este gesto em que aproximamos os lençóis de uma criança que adormece. E pronto, acabei por perdoar o livro, e acho que fiz bem, é muito bom o livro. Eu, na altura em que escrevi a crónica e que me baseei para fazer este episódio, eu disse que o livro merecia ser traduzido para português, e foi. O livro foi mesmo traduzido. E é de um género, se nós pensarmos bem, complicado, porque são livros que se dobram sobre si próprios. São livros sobre livros. São leituras para quem gosta muito de livros. E para quem gosta muito de livros, ler livros sobre livros é uma espécie de aconchego. Muito obrigado e até amanhã.